Shorty fell in love, now she doing all my drugs, yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyes, yeah. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah. Boa, boa, galerinha, professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, correção do que? Da listinha de grandezas, razões e proporções. A gente começa aqui com um lembrete, né? Uma pequena revisão aí da parte teórica. Então, por exemplo, nós temos aqui o que é a razão. É o quociente de dois números. Lembrando, quociente é o resultado de uma divisão. Então, indicamos por A dividido por B, ou A sobre B, a razão de 3 para 6 é 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2. Lembrando, o ideal é sempre você estar simplificando qualquer fração. Então, ele simplificou aqui, dividiu 3 por 6. Perdão, o 3 por 3 deu 1, o 6 por 3 deu 2, tá? Então, é a mesma coisa, são frações equivalentes. Essa daqui é a irredutível de 3 sobre 6, tá certo? Agora, invertendo os números, ó, a razão de 6 para 3 é 6 sobre 3, que é igual a 2, ou 2 sobre 1, tá certo? O macete da razão, de você montar uma razão, é você colocar na ordem que ele está mandando. Então, aqui, você tinha 3 para 6, 3 sobre 6. 6 para 3, 6 sobre 3. Ok? A ordem dos números é fundamental. Inversa. O que é uma razão inversa? É você literalmente inverter os números. O B sobe e o A desce. Então tá aqui. Beleza? E uma curiosidade é que o produto delas é sempre igual a 1. Por quê? Isso daqui, o resultado, é um número dividido pelo mesmo número. A vezes B dividido por B vezes A. Você trocar, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, no final das contas, vai ficar A vezes B dividido por A vezes B, é o mesmo número dividido, que é igual a 1. Tá certo? Só uma curiosidade aí, que pode ser que ele coloque alguma coisa, né, disso daí num probleminha. Beleza? Se não ligar a caneta não vai funcionar, né, professor? Então vamos lá. Número 1. Exemplos. Numa prova de 60 questões, acertei 30, deixei 5 em branco e errei as demais. Qual a razão do número de questões certas? Então vamos lá. Certas, 30. Para o número total, são 60. Está aqui. 30 sobre 60. Simplifica, corta o 0 com 0, vai ficar 3 sobre 6, divide por 3, 1 meio. Tá certo? Daqui a gente pode falar que ele acertou uma para cada duas questões. Metade, né? B. Qual é a razão do número de questões em branco para o número de questões certas? Em branco, 5. Questões certas, 30. Simplifica, 1 para 6. Beleza? C. Qual é a razão do número de questões em branco? 5. Para o número total de questões. São 60 questões. Simplifica. Beleza? 1/12. Então não tem mistério, pessoal. Aqui é só você simplificar. Você está dividindo certinho, você vai acertar. Beleza? Número 2. Quem tem a maior razão de acertos? Antônio, que em 40 exercícios acertou 32. Vamos lá. Antônio, ele acertou 32 de quanto? De 40. E Paulo, que em 36 acertou 28. Então vamos lá. 28 de 36. Você tem dois caminhos a seguir aqui. Tá certo? Você pode dividir, literalmente, dividir 32 por 40, o que eu acho mais fácil. Vocês no grau de instrução que vocês estão agora, vocês não deveriam ter dificuldade para dividir 32 por 40, tá? Então isso aqui dá 0,8. O que isso aqui significa? Isso daqui é 80%, se eu for transformar para a porcentagem. É só pular duas casas para a direita, 80%. E 28 por 36. 28 dividido por 36
Isso aqui é uma dízima periódica, eu vou arredondar, tá? 77777, isso aqui continua. 2 casas para a direita, 77,7%. Esse cara acertou 80%, esse cara aqui acertou 77%, ou 78%. Tá? Se você fosse dar uma nota arredondar para cima, 78%. Tá bom? Então o Antônio acertou mais. Ah, professor, eu não quero ter o trabalho de dividir, achar um número decimal, não quero ter esse trabalho. Como é que seria a outra maneira de resolver isso daqui? Seria você fazer o seguinte, simplifica essa fração até achar a irredutível dela. Você vai simplificar essa fração até achar a irredutível dela também. E você vai comparar as duas frações para ver qual é a maior. Como que se compara? Fazendo MMC. Então olha o trabalho que você tem. A não ser que seja o mesmo denominador, né? Ou o mesmo numerador, dá para comparar assim também, tá? Então eu acho muito mais rápido você simplesmente pegar e dividir o número de cima pelo de baixo, tá? Você evita até trabalhar com MMC. Eu acho mais rápido. Beleza? Não tem necessidade de eu fazer aqui das duas maneiras, porque tem um monte de vídeo aí eu fazendo esse tipo de questão com vocês, tá? O MMC, tá dividindo um número pelo outro, número decimal. A gente tá aí praticamente a pandemia toda só fazendo videoaula disso aí. Continuando aqui, então. 3, numa cobrança de disputa de pênaltis, Ricardo bateu 12 e marcou 9. Só para ficar na mesma ordem, a gente pode fazer assim, ó. 9 para 12. Esse aqui é o Ricardo. E o Rodrigo? Exercício só para complicar aqui a minha abreviação, colocou a mesma letra para os dois. Bateu 16 e marcou 12. Então 12 sobre 16. Vou fazer a mesma coisa, tá? Quem teve maior desempenho? Mesma coisa, divide o de cima pelo de baixo. Tá bom? Só que dessa vez eu vou fazer da outra maneira que eu falei para não ficar confuso, né? Você pode pegar aqui o 9 e dividir por 12, tá bom? O 12 dividir por 16, você vai ter um número decimal, você vai poder comparar ali em porcentagem o tanto de acertos que eles tiveram, o tanto de erros que eles tiveram, tá? Porque se acertou tantos por cento, o que sobrou é o que ele errou, né? Se ele fosse perguntar, né? Enfim, cheio de enrolação. Eu vou dividir pelo mesmo múltiplo em cima e embaixo, tá bom? Então 9 e 12 dá para dividir por 3. 9 por 3 dá 3 e 12 por 3, 4. Significa dizer que ele marcou 3 a cada 4 pênaltis que ele bateu. E esse cara aqui eu vou dividir por 3 também, tá bom? Que vocês vão ver que vai dar... Por 3 não, perdão, por 4. Vocês vão ver que vai dar o mesmo denominador, tá? Para poder comparar ficou até mais fácil. Então 12 dividido por 4 dá 3 e 16 dividido por 4 dá 4. Opa, não deu a mesma fração? Deu a mesma fração. Significa dizer que ele acertou 3 a cada 4 que ele bateu. Acertou 3 a cada 4 que ele bateu. Então os dois tiveram o mesmo desempenho. Tá certo? E quanto que é 3 dividido por 4? Dá 0,75. 75%. 75% de aproveitamento. Eu diria que é um bom aproveitamento. Tá bom? Agora a parte de exercícios. Número 1. Numa prova de 50 questões, acertei 35. Deixei 5 em branco e errei as demais. Ué. É igual a outra lá de cima? É igual? Não, acho que mudou o número. Mudou o número. Ué, enfim, é bom que a gente já sabe fazer, né? Numa prova de 50, acertei pá. Qual é a razão do número de questões certas para o número de questões erradas? Dessa vez ele mudou bem aqui a pergunta. Ótimo. Então vamos lá. Número de questões certas, acertei 35. Lembrando que a ordem aqui é importante, tá? Eu tenho que seguir a ordem. Se ele pediu primeiro questões certas, em cima tem que ver as questões certas. Embaixo, questões erradas. Tem o número de questões erradas aqui? Não. Ou seja, é o que sobrou. Eu acertei 35, deixei 5 em branco, então foram 40 questões. Para fechar as
50, sobrou 10, né? Então é 35 sobre 10. A gente pode simplificar isso aqui por 5, vai ficar 7 sobre 2, beleza? Então ele acertou 7 a cada 2 que ele errou. É isso aqui que significa para você, tá? Paula resolveu 20 problemas de matemática, acertou 18. Roberta resolveu 30, acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho? Mesma coisa, né? Lá de cima. Então vamos lá. Paula, 20 problemas, acertou 18. Então 18 de 20. Roberta, 24 de 30. Você pode dividir ou você pode simplificar a fração até achar aqui o mesmo denominador. Pô, professor, um negócio que eu esqueci de falar lá na questão anterior. Se por acaso, ao fazer isso daqui, o denominador fosse diferente, você poderia fazer um MMC entre as duas, tá? Porque você só pode comparar duas frações em duas situações. Ou se o denominador for igual, ou se o numerador for igual. Sem estar nessa situação, não tem como você comparar, tá bom? Aí eu acho que já fica mais fácil você pegar e dividir o numerador pelo denominador, tá? Só uma dica, beleza? Porque às vezes o MMC é um processo longo, né? E chato, então eu acho mais fácil você pegar e dividir, tá? Nesse caso aqui, eu sinceramente nem sei o que seria melhor. Então vou simplificar para ver no que dá, né? 18 e 20, dá pra gente simplificar aqui por 2, dá 9, tá bom? Porque, ó, 9 de 10. Olha como é que é fácil dividir uma fração decimal, né? Você só volta uma casa. Então, 0,9, 90%, tá bom? Esse cara aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou dividir por 3. 24 por 3 dá 8. E aqui vai ficar 10, 80%. 0,8, 80%. Bom, então quem acertou mais? Foi a Paula. Pô, professor, eu poderia dividir 18 por 20? Sim, ia dar o mesmo resultado. Poderia dividir 24 por 30? Sim, ia dar o mesmo resultado. Se ia demorar mais ou menos, aí vai de cada um. Eu tô te dando aqui os caminhos. Agora, qual que você vai seguir é só a prática que vai te dizer, tá? Quanto mais exercício você fizer, mais fácil vai ficar as coisas para você. Vão ficar as coisas para vocês. E enfim, vai melhorar tudo, né? Você vai fazer mais rápido, você vai identificar os problemas mais rápidos. É uma bola de neve, né? O produto custa R$7 para ser fabricado e é vendido por 21. Determine a razão do lucro. Então vamos lá. Se ele gasta R$7 para fabricar, quanto que é o lucro dele? O lucro é o preço de venda menos o preço da fabricação. A gente não pode esquecer isso. Então ele ganha R$14 porque ele gasta 7 para fabricar. Então esse aqui é o lucro, tá? A razão do lucro, 14, para o preço de venda, 21. Tá? A gente já viu que isso aqui é múltiplo de 7. Divide por 7 em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre 3. Tá? Explica o que isso significa. Ou seja, vamos dizer assim, para cada R$2 que ele gasta para fabricar, ele ganha 3. Tá? Porque esse aqui é o preço de venda. Esse aqui é o preço de... Não, perdão, é o preço do lucro. Tá? Ele precisa vender 3 para poder ganhar 2. Tá certo? O que mais? 3, 4. Num regime, Marta emagreceu 2 quilos em 30 dias. E Rosa emagreceu 6 quilos em 3 meses. Ó, temos unidades diferentes. Quem teve o melhor desempenho? Vamos comparar, né? Então, Marta foram 2 quilos
em 30 dias, tá? E Rosa, ela emagreceu 6 quilos em 3 meses. 3 meses são 90 dias, tá? A gente usa o mês comercial, que é de 30 dias, tá, pessoal? A gente sabe que tem mês aí que tem 30, que tem 31, mas para fins de cálculos a gente usa sempre o mês comercial, que é de 30, tá bom? A gente pode fazer aqui uma comparação agora, tá? Simplifica que dá ela perdeu 1 quilo a cada 15 dias. E essa daqui, divide por 6, em cima e embaixo, tá? Caraca, me fugiu, calma aí. 90, tá, 15. Então, dá 1, tá 15 também. Quem perdeu mais? Nenhuma das duas. As duas perderam a mesma quantidade, tá? Ela perdeu 1 quilo a cada 15 dias. A gente pode fazer essa comparação, divide por 6 em cima e embaixo, dá 15. Quem teve melhor desempenho? As duas tiveram desempenho igual. Tá certo, mano? Vamos lá, 15. 15 não, 5, ó. Já tô na 15. Numa sala há 58 alunos. Se 23 são homens, a razão entre o número de homens e mulheres é só fazer a diferença, né? Se eu tenho 58 alunos, menos 23 homens, ou seja, 35 são mulheres, tá? Por enquanto a gente só tem esses dois gêneros, né? Homem e mulher. Daqui a pouco os exercícios vão se atualizar. Então, numa sala, homens e mulheres, são 23 sobre 35, tá? Ele pediu homens e mulheres. Então, homem na frente, aqui em cima, e mulher embaixo. Então, vai ficar 23 sobre 35, letra B. Tá bom? Se ele pedisse ao contrário, mulheres e homens, ia ser 35 em cima e 23 embaixo. Belezinha? 6. No último vestibular da FTM, não sei o que é isso, Túlio fez 116 pontos de um total de 180. No vestibular de Minas Gerais, ele fez 120 pontos de um total de 150. Qual dos dois vestibulares ele saiu melhor? Então vocês podem ver aqui que a linha de raciocínio é sempre a mesma, né? Ela não muda. Vamos lá. 126 pontos de um total de 180, primeira, né? A segunda, 120, de um total de 150. A gente pode dividir, a gente pode procurar simplificar, tá bom? Deixa eu pensar aqui, ó. 6 mais 2, 8, mais 1, 9. Dá pra gente simplificar por 9. Em cima e embaixo aqui, ó. Aqui de cara eu cortaria o 0, tá bom? Então fica 12 sobre 15, de cara. E 15 e 5 a gente divide por 3. Então 12 por 3. 15 e 5, ó. 15 e 12. 12 por 3 dá 4. Embaixo vai ficar 5. 4 quintos. Isso aqui dá 0,2. 0,8, perdão. 0,8. E aqui? Por 9. Deixa eu pensar aqui. 126 dividido por 9. 14. E 180 dividido por 9 dá 20. 20? Isso. Às vezes eu penso as paradas que eu tenho que até matutar aqui com mais calma. Eu posso dividir por 2 ainda, né? Vai ficar 7 sobre 10. E eu pararia aqui. Por quê? 7 sobre 10 é 70%. 0,7. A gente já sabe disso, né? Eu posso multiplicar esse cara aqui por 2, ó. Olha um outro jeito de fazer. E é interessante você achar que o mesmo denominador. Aqui é 10. 5 para chegar a 10 eu multiplico por 2. Então vai ficar 8 sobre 10. 80%. 80%. 0,8. Tá certo? Ou você divide 4 por 5. Lembra que eu já tinha falado que era 0,8? Então, ó, 70% e 80%. Tá bom? Se, por acaso, qualquer um de vocês aí for tentar fazer uma prova de colégio naval, o que eu espero do fundo do meu coração que realmente vocês tentem fazer, colégio naval, FATEC, Cefet,
essas contas de razão, proporção, elas são bastante comuns, tá? Cai bastante. E a gente já sabe, né, que concurso público não pode usar calculadora. Então é bom você usar esses artifícios de você estar simplificando, você tá dividindo, multiplicando a fração. Mais uma vez, a prática vai te dizer o que é melhor você fazer. Tá? Tem muito aluno que me pergunta: professor, eu nunca sei o que é melhor eu tentar fazer. Pô, eu sei porque eu faço exercício assim todo dia. Então, um dia você vai chegar nisso também. Não precisa fazer todo dia, mas basta você praticar. Tiago acertou 15 exercícios numa prova que continha 20. Então, 15 de 20. André, uma prova de 25, ele acertou 18. Então, 18 de 25. Ó, repara, o 18 e o 25 não tem múltiplo comum. Tá? O 25 é só 5. Não dá para você dividir os dois. Então, isso daqui já seria uma fração irredutível. O que eu faria? Né? Já que aqui eu quero comparar usando porcentagem, o 25 para chegar a 100, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 4. Então, multiplica por 4 em cima e embaixo. Pô, professor, tem que ser desse jeito? Não. Você pode simplesmente dividir 18 por 25, tá? Que vai dar a mesma coisa. Em cima vai ficar 72, embaixo 72%, ó. Já te dá uma resposta mais direta. Aqui dá para simplificar, mas só para fazer do mesmo jeito, o 20, para chegar a 100, o que você faria? Por 5, né? Então, em cima também tem que ser por 5. Tá bom? 15 por 5 dá 50, 25, 75. Então, vai ficar 75 embaixo. 100. 75 por 100. Então, ó, quem acertou mais? 75%. Tiago. O Tiago que acertou. Beleza? Tanto é que quando os meus alunos me perguntam: pô, professor, não entendi, como que eu faço isso? Eu tento explicar da maneira mais rápida. Tá? Por quê? Falar essas coisas aqui por WhatsApp é meio complicado. Essa é a vantagem da gente estar fazendo aqui, mostrando para vocês ao vivo, entre aspas, tá? A execução. A gente fez aqui 7 exercícios e praticamente cada uma dessas 7 aqui eu fiz de um jeito diferente. E todas as maneiras estão corretas. Qual você vai usar? A que você achar melhor. Essa é a beleza da matemática. Você faz o que você achar melhor. Não tem um jeito correto só de fazer, não. 8. A Olimpíada de Matemática é constituída de 2 fases. Na primeira fase, continha 30 exercícios e Mauro acertou 18. Então, 18 de 30. Tá bom? Na segunda fase, acertou 21, 2, 32. 21, 2, 32. Em qual fase teve melhor desempenho? Ó, muda a história, mas no final é a mesma coisa. Tá certo? O 30 não tem como você pegar e multiplicar para poder virar 100. Então, nesse caso aqui, eu aconselho você realmente a pegar e simplificar, tá? Eu já estou pensando ali na 21. 21 não tem múltiplo comum com 32. E nem dá para simplificar. Então, nesse caso aqui, para não ter que fazer MMC, eu aconselho você a dividir 21 por 32. Tá? Professor, não lembro como é que divide. Não vou fazer aqui. Mas só te dar uma luz, tá? O que você faz aqui? 0, 0, aí você vai tentar 210 por 32, tá? Você vai dividir. Aqui, para simplificar, eu dividiria isso daqui por 6, tá? Então, 18 por 6 dá 3. Esse cara aqui por 6 dá 5. Tá bom? Já dá para você pegar e transformar esse cara aqui numa fração de 100. Só você multiplicar por 20. Em cima e embaixo dá 60%. Tá? Então, esse cara aqui você já matou. Agora, esse cara aqui,
Eu não vejo outro jeito. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 4, porque o 21 é só por 7, depois do 3, né? Não vejo outro jeito não, tá? Seria você fazer o MMC, mas aí acho que ia demorar bastante, tá? Então isso aqui vai ficar 0,65625, tá? Mas você não precisa colocar isso tudo. Por quê? Para poder matar a questão, 2 casinhas para a direita, 65,625%. Bastava separar aqui. Você nem precisa pegar e dividir tudo. Porque esse cara aqui foi 60, esse cara aqui é 65, isso aqui já é maior. Tá? Então ele teve melhor desempenho na segunda prova. Proporção, ó, mais uma vez, como eu fiz na razão, estou fazendo na proporção. Tem aqui a parte teórica só para a gente relembrar. Tá certo? O que é a proporção? É a igualdade de duas razões. A gente tem ali a propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte, ó. Aqui, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os meios, quem são os extremos? Olha aqui, ó. A e D são os extremos e os números B e C são os meios, tá? Pô, professor, como é que eu ia saber isso? Você não tem que pegar e multiplicar cruzado? Então, o D sobe com o A e o B sobe com o C. Pronto, é isso. A e D, B e C. Tá certo? Exemplos, ó. Verifique se são proporções os números abaixo. Tem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui algumas com vocês. Então, número 1, letra A. Você tem lá 3 quintos e 12 sobre 20. Basicamente é você comparar duas frações. Para ser proporção, isso aqui tem que estar valendo, ó. Tem que ser igual. E para ser igual, são duas frações equivalentes, tá bom? Então vamos lá, duas formas de efetuar essa comparação. Primeira forma, multiplica cruzado, tá bom? Então vai ficar 3 vezes 20, 60. Do outro lado, 5 vezes 12, 60 também. Opa! Tá igual o produto dos meios com o produto dos extremos? Sim, então eu posso afirmar com certeza absoluta que é uma proporção. Outra maneira, o 5 para chegar a 20, eu tive que multiplicar por quanto? Por 4, né? Isso aqui ficou horrível. Por 4. 5 vezes 4, 20. Então, obrigatoriamente em cima, já que elas são equivalentes, tem que ser por 4 também. 3 vezes 4, 12. Deu igualzinho? Bateu? Então é uma proporção. É uma outra maneira de você fazer isso daí. Outra maneira ainda, pega a fração maior e simplifica. Eu posso dividir por 4, que é o caminho inverso, né? Disso daqui. 12 por 4 dá 3 e 20 por 4 dá 5, ó. Olha lá, 3 quintos. Tá? Pô, então, professor, o que eu tenho que fazer? O que você achar melhor. Tá bom? O que você achar melhor. Por exemplo, olha essa letra B aqui, ó. 6 e 12. Do 6 para chegar a 12, eu multiplico por 2. Do 10 vezes 2 dá 20, não dá 15. Opa, então isso daqui não é uma proporção, porque não caminha junto em cima e embaixo. 6 vezes 2, 12. 10 vezes 2, 20. Tá errado. Tá? E se você pegar e multiplicar cruzado, você vai ver que não dá certo. 6 vezes 15 dá 90. E 10 vezes 12 dá 120. 90 é diferente de 120. Tá bom? Tá certo? Proporção múltipla é a igualdade simultânea de 3 ou mais razões. Então, ó, tem várias frações aqui e todas elas são iguais. O que isso aqui diz para você? Que são todas frações equivalentes, tá bom? Qualquer grupo escolhido, a propriedade fundamental é verdadeira. O que isso significa? Eu posso pegar aqui o 5 sobre 10 e comparar com o 3 sobre 6. Eu poderia pegar ainda 4
sobre 8 comparar com 2 sobre 4, enfim. Tá bom? Propriedade. Isso daqui é legal quando a gente for praticar exercícios, tá? Quando a gente chega na parte de exercício de problema. Beleza? Isso aqui uso muito aonde? Lá pro final de regra de 3, quando a gente vê regra de 3 simples, composta, que por sinal já está chegando bem próximo aí da resolução, tá? E a gente chegar nessa parte. Então o que diz aqui? Que a soma, né, dos numeradores com a soma dos denominadores é igual a cada razãozinha dessa daqui. Tá bom? Assim como a subtração também. Beleza? Principalmente essa primeira aqui a gente usa muito. Tá? Deixa para quando a gente pegar uns problemas assim, a gente pratica isso daí. Tá bom? Alguns eu ainda prefiro fazer usando... Como é que se diz? Ai meu Deus, deu branco. Eu ainda prefiro fazer usando uma substituição, como se fosse uma regra de 3, tá? Pô, professor, tu disse que ainda vai explicar a regra de 3? Sim, mas essa altura do campeonato tu já fez um monte de exercício assim parecido, e tu nem sabe. A gente vai chegar lá. Vamos lá, exemplos. Número 1. Determina o valor de x nas proporções abaixo. Então, olha só, ele já está te afirmando que são proporções, tá? Ou seja, x sobre 5 tem que ser igual a 2 sobre 6. O que isso significa? Que eu posso aplicar a propriedade da proporção. Eu vou fazer de um jeito que você não precisa necessariamente fazer desse jeito. Eu vou multiplicar cruzado. 6 sobe com 6, vai ficar 6x, com x, né? 5 vezes 2, 10, ok? O 6 multiplica, passa para a direita dividindo. Então, x é igual a 10 sobre 6. Você pode deixar assim em forma de fração. A gente pode simplificar, tá? Só para, sei lá, para não deixar assim. Enfim. Beleza? Não precisa nem dividir, pode deixar assim mesmo, tá? O que eu quis dizer aqui logo no primeiro passo? Você não precisava ter pego o 6 e jogado para cá. Por quê? Se eu sei que eu quero deixar justamente o x sozinho, você não precisa pegar o 6 e jogar para lá. Bastava você pegar o 5 e jogar para cá. Aí você já ia pular direto para cá, ó. Tá? Espero que você esteja entendendo isso daí que eu tô falando. Não quero deixar sua mente confusa com isso. Beleza? Ah, sim, eu queria tirar isso. Não sei porque ele resolveu travar. Mas vamos lá, letra B. X mais 4, ó, dessa vez a gente tem dois termos aqui, tá? 125, 2 sobre 25. Beleza? Bom, importante aqui, ó, eu posso multiplicar cruzado, ou eu poderia simplesmente pegar e efetuar aquela multiplicação. Só que nesse caso aqui eu acho bem complicado para vocês fazerem isso. Do 25 para o 125 eu multipliquei por quanto? Por 5. Então em cima necessariamente tem que ser por 5 também. Logo, 2 vezes 5, 10. Isso aqui em cima é igual a 10. Tá? Você já podia ter matado assim. Mas eu não vou fazer desse jeito. Beleza? Não vou fazer. Porque eu sei que tem muita gente que não deve ter pensado assim. Então vou fazer do jeito, vamos dizer assim, tradicional, que é multiplicando cruzado, tá certo? Lembrando que o 25 ele sobe com todo mundo aqui. Então vou colocar ele entre parênteses. 25 x mais 4, porque a gente vai fazer uma distributiva. 125 vezes 2, 250. Tá certo? Olha lá, ó. 250. Então isso aqui tem que ser igual a 250. Logo, esse fator aqui é igual a 10. Tá? Mais um jeito aí de fazer.
Esse 25 que está aqui multiplicando, daqui você tem 2 passos também, que você pode fazer ou não, só se você quiser. Eu posso fazer a distributiva, que eu acho que vai demorar mais. Ou você poderia pegar esse 25, já que ele está multiplicando, e jogar para cá dividindo. Então, mais uma vez, ó, você não precisava ter pego esse 25 jogado para cá, para a esquerda, para multiplicar. Bastava você deixar esse cara aqui sozinho. Tá bom? Mais para frente a gente vai fazer a questão assim também. Mas eu vou fazer do jeito tradicional, que eu acredito que a maioria tenha feito, tá? 25 vezes x, 25x. O problema é que assim demora mais, mas vai fazer do mesmo jeito. 25 vezes 4, lembrando que ele multiplica os dois, por isso que é chuveirinho, igual a... Beleza? O 100 é positivo, vai para a direita negativo. Isso aqui virou uma equaçãozinha do primeiro grau. 250 menos 100, 150. Beleza? É isso. E o 25 está multiplicando, vai para a direita, dividindo. Então dá 150 dividido por 25. Logo isso aqui dá 6. X é igual a 6. Pô, professor, realmente demorou para fazer desse jeito, hein? É, tipo, você demorou, mas você acertou. Então, eu acho que interessa mais acertar do que você demorar ou fazer mais rápido, né? Deixa para quando você estiver praticando mais aí, você acertar melhor. Tá? Acertar melhor, que eu quis dizer, você fazer mais rápido. Bom, então olha lá, número 2. Os números 5, 8, 35 e x formam nessa ordem uma proporção. Determina o valor de x. O que isso significa nessa ordem? É porque a gente vai montar seguindo essa ordem de 5, 8, 35 e x. Proporção, tá? Por isso que é importante essa palavrinha ordem, tá bom? Então a gente tem que seguir a ordem que ele tá dando os números. Beleza? E se forma uma proporção, forma essa igualdade, ou seja, essa fração tem que ser igual a essa. Do 5 para chegar a 35, eu multipliquei por 7. O que isso significa? Aqui embaixo também tem que ser vezes 7, tá? Então, 8 vezes 7, logo x é igual a 56. 56. Eu, hein? 56. Eu falei olhando pro 7, por isso que eu coloquei 7. Tô ficando maluco. Certo? Professor, não entendi. Outra maneira de resolver. Faz a multiplicação cruzada. 5 vezes x e 8 vezes 35. 8 vezes 35, 280. X é igual a 280 sobre 5, só dividir, 56, tá? Outra maneira de resolver. Qual que é mais fácil? Você que manda, você que sabe, cara. Tá bom? Bom, vamos lá. Próximo aí. 3. Calcule o valor de x e y na proporção, de modo que x mais y seja igual a 7. Tá. Eu fiz de algumas outras maneiras com vocês nos vídeos anteriores. Algumas outras maneiras não, fiz de outra maneira, né? Foi uma maneira só. Qual foi então, professor? Foi essa daqui, ó. Vou fazer com vocês agora, beleza? Bom, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Alguém já deve estar se perguntando aí, professor, isso daí é um tipo de regra de 3? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu diria que isso aqui está mais para um sistema, tá? Que a gente vai estudar também esse ano, sistema. Tá muito próximo. Bom, qual foi o jeito que você resolveu então, professor, de outra maneira? Foi o seguinte, a gente isola uma letra
No caso, eu vou pegar o y, vou jogar para o outro lado aqui. Vai ficar do lado do 12, né? Porque ele está dividindo, vai para lá multiplicando. Ficaria assim, ó. X é igual a 12y sobre 9. Tanto faz esse y tá do lado de fora aqui do lado, né? Ou do lado do 12, é a mesma coisa. E agora a gente tem um valor para o x. O x vale quanto? Vale 12 sobre 9, que vai entrar onde? Aqui, ó, nessa minha outra equação. Tá bom? Então, 12 sobre 9 y mais y é igual a 7. Tá bom? Se por acaso alguém estivesse perguntando assim, professor, posso simplificar essa fração aqui? Pode. Você poderia simplificar ela até aqui, tá? Fica até mais fácil. Se você dividir ela por 3, vai ficar 4/3, tá bom? Mas como eu acredito que a maioria não tenha feito isso, eu não vou fazer aqui agora. Vocês vão ver que vai dar a mesma resposta, tá? Então, o que eu faço para poder tirar esse denominador aqui que a gente veio fazendo antes, né? A gente multiplica por 9 a equação toda. Então vai ficar 12y mais 9y igual. Quanto que é 7 vezes 9? 63. Beleza? Agora é só somar e isolar o y. 12 mais 9 dá 21. 21 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Quanto que é 63 dividido por 21? Dá 3. Logo, y é igual a 3. Bom, se x mais y tem que dar 7, o y é 3, quanto que vale o x? 4. Pronto, você matou a questão. Beleza? Mas eu digo para vocês que dá para resolver assim também, ó. Usando essa propriedade. Tá? É só você se ligar nisso daqui, ó. É só você se ligar nisso daqui. Beleza? Como que fica isso aí, então? Vou tentar deixar aqui. Eu acho que dá para pegar os dois agora. Então isso aqui a gente já tinha feito, né? Dessa forma aqui. Espero que vocês tenham entendido. Esse meu mouse tá dando clique duplo, cara. Pior que é um mouse caro pra caramba. Usei pouquinho. E olha que eu nem jogo não no computador. Vai ficar clicando toda hora. E às vezes eu nem tiro a pressão do dedo, ele dá como se eu estivesse clicando 2 vezes. Quem tem mouse velho aí sabe o que eu tô falando. Outra coisa que quebra no mouse também é aquele scroll, né? Que você rola pra cima e pra baixo, fica ruim. Esse aqui por enquanto não está assim. Espero que não fique tão cedo. Mas enfim, não vamos fugir do assunto. O que eu poderia ter feito aqui? Essa minha proporção aqui, eu vou pegar esse y e vou trocar de lugar com 12. Eu posso fazer isso, tá? Por que eu posso fazer isso? Eles não estão multiplicando? Então a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Por quê? Que vantagem que isso daqui vai me dar? Presta atenção no que ele está falando aqui em cima, ó. A mais C, ou seja, se eu somar os numeradores e os denominadores, essa soma, ela continua sendo igual a cada fração dessa daqui, dessa minha igualdade. Então eu vou continuar essa minha igualdade somando em cima, x mais y, e vou somar embaixo. Quanto que é 12 mais 9? 21. Tá certo? Professor, não entendi. Que vantagem que isso vai me dar? Presta atenção, o exercício não falou para você quanto que é x mais y? Olha lá, é 7. Ou seja, 7 sobre 21. Já tá começando a aparecer aí, né? Aquela exclamação na cabeça de vocês, ó. 7 sobre 21 tem que ser igual a quanto? A y sobre 9 e 7 sobre 21 também é igual a 12, a x sobre 12. Eu posso igualar esta com esta e esta com esta. Tá certo? Vai me dar a mesma resposta. Você vai chegar lá do mesmo jeito. Basta você fazer uma
Por quê? Você já sabe quanto que é a soma dos dois, você vai ter uma letra. Tá bom? É uma outra maneira de resolver. Agora que a gente sabe usar essa propriedade aqui. Beleza, Edileuza? Bom, espero que tenha ficado claro essa maneira aí. Ó, uma boa é usar essas três aqui também, ó. Eu posso fazer isso aqui. Tá? Isso aqui vai me dar o quociente de proporcionalidade. Que a gente viu, já nem lembro qual foi a aula que a gente viu isso, mas a gente viu isso daí tem pouco tempo. Vamos lá, 45 minutos. Eu vou fazer mais um exercício. E vou parar o vídeo e vou gravar outro, tá? Não quero fazer vídeo assim com mais de 50 minutos não, como se fosse um tempo de aula. Fica muito pesado pra mim e muito chato pra vocês também, né? Ficar vendo, sentado assistindo 2 horas de correção. E essa lista é grande, ó. Ainda tem mais questões pra lá. Então provavelmente eu termino isso aqui no outro vídeo. É bom que eu paro pra respirar aqui um pouquinho também e bebo uma água. Vamos lá. Então eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez a questão anterior usando as propriedades, né? Como? Soma os numeradores x mais y mais z, x mais y mais z. Embaixo, 10 mais 20, 30 mais 14, 44. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a x sobre 10, que tem que ser igual a y sobre 20, que tem que ser igual a z sobre 14. Pessoal, isso aqui não sou eu que estou falando não, mais uma vez, isso aqui é propriedade, ó. A gente aprendeu isso daqui. No caso só tinha 2 frações, então é só 2 somas. Aqui eu tenho 3 frações, então vão ser 3 somas. E cada uma dessas aqui é igual a esta soma. Mas eu sei quanto que é x mais y mais z? Sei, ele me deu. Olha aqui embaixo, ó. Ele falou pra você, x mais y mais z é igual a 88. Lógico que ele ia te dar isso daí. Que é justamente para você efetuar 88, ó. Essa soma. Tá? Porque senão ia ficar meio complicado de você resolver isso daqui. Tá bom? Quer ver você matar isso daqui rapidinho, ó? Essa fração aqui é quanto? 88 sobre 44, não é? Quanto que é 88 sobre 44? 2, né? Ou seja, cada fraçãozinha dessa daqui é igual a 2. A gente fez isso tudo para poder igualar a 2, né? Então x sobre 10 igual a 2, x igual a 20. Esse cara sai daqui e vai para lá multiplicando. Y sobre 20 é igual a 2, y é igual a 40. Já dava para responder, né? Porque a soma tem que dar 88. Z sobre 14, 2z é igual a 28. Pronto. Olha aí. 20 mais 40, 60, mais 28, 88. Pronto. Deu certinho. Tá bom? Dava para resolver de outro modo? Dava, mas ia ser bem mais complicado se a gente não soubesse disso aí. Vou terminar aqui então logo até a 6, só para não ficar na metade. A gente tem toque. Não pode parar. Deixar o negócio meio feito. Eita. Jogou pro lado aqui, não sei porquê. Às vezes a caneta ela passa próximo. Aí a mesa entende como se eu estivesse clicando. 5. Água e tinta estão misturadas em volume total de 28 litros, na razão de 9 para 5. Ou seja, água e tinta. 9 sobre 5. Água mais tinta, 28 litros. Tá bom? Achar o volume de cada substância. Ele quer saber quanto que é a água, quanto que é a tinta. Olha lá. Vê se não é igualzinho a número 3, ó. Só que agora aqui era x e y. Aqui é água e tinta. Tá bom? Vou usar a propriedade aqui, mas você podia ter resolvido do jeito que a gente aprendeu antes. Joga o t pra cá, substitui. Tá bom? Vamos lá.
troca de lugar o T com o 9. Por que eu posso fazer isso? Lembra, eles estão multiplicando. A ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso trocar de lugar. A sobre 9, T sobre 5, e a soma A mais T, 28, 9 mais 5, 14. Ou seja, quanto que é 28 dividido por 14? Mais uma vez deu 2. A sobre 9 é igual a 2. E T sobre 5 também é igual a 2. Dá pra gente resolver isso aí mole agora, né? Dá pra fazer até de cabeça, né? Viu como é que sai mais rápido? A 9 vezes 2, 18. E T, 5 vezes 2, 10. Lógico, tem que dar 10, né? Porque a soma dos dois é 28. Beleza? Então vai ter mais água do que tinta. Tá bom? Normalmente é o contrário. Senão a tinta fica bem aguada. Bom, vamos logo lá, sem enrolar, número 6. Hoje, eu tô gravando aqui num domingo. Meu vizinho tá fazendo churrasco, tá um calor danado. Ainda tá escutando música autona. E tô no meu quarto, quinto vídeo. Garganta já foi pro beleléu. 6. A razão entre o custo de uma mercadoria e o lucro obtido com sua venda é de 5 para 3. Então, olha lá. Custo e lucro. Custo, lucro. 5 para 3. Se o custo é de R$45, qual será o lucro? Ué, nem precisava ter feito muita coisa, só substituir. Eu tava esperando até vir mais coisa. Não, só substituir aqui, né? Se o custo é de R$45, é só botar aqui. 45, dá pra fazer direto, ó. Do 5 para chegar a 45, eu multipliquei por 9. Então, do 3 para chegar no L, no lucro, ele vai tomar um prejuízo aqui. Tem que multiplicar por 9 também. Quanto que é 3 vezes 9? 27. Não chega a ser um prejuízo, né? Tá ganhando R$27, é lucro, né? Não é preço de venda. Então o lucro é de R$27. Tá bom? Só tinha essa maneira de resolver? Não, lembro. Podia ter multiplicado cruzado, tá? Ia dar a mesma resposta. Belezinha? Então, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui pra gente descansar um pouco. Depois eu continuo aqui, tá? Fazendo essas outras lindas e maravilhosas questões. Tá bom? Vai demorar um pouquinho aqui pra corrigir isso tudo. Falou? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo aí. Um grande abraço a todos. Valeu, fui!